queridos, sejam bem-vindos ao nosso podcast Monte Sião. Esse podcast que é um projeto que nasceu no coração de Deus para abençoar você e toda a sua família. Nós estamos muito felizes por estar aqui nessa hora juntamente com você, porque nós temos hoje, apóstolo, quero inclusive apresentar o nosso apóstolo querido. Seja bem-vindo, apóstolo. Obrigado. E nós estamos aqui com muita alegria, inaugurando esse podcast muito especial, um convidado de peso, apóstolo? Um convidado de peso. Eu vou até ler aqui para vocês um pouquinho, gente. Ele é pastor, escritor, conferencista, parlamentar e uma das vozes mais influentes do Brasil e do mundo quando falamos sobre e princípios. Seja muito bem-vindo conosco a esse podcast, o primeiro pastor Márcio. Glória a Deus, seja muito bem-vindo, a alegria, uma honra ter o Senhor conosco. Alegria minha, só que Cristo, esse negócio de peso que é complexo, não é sobre gordura ainda. Não, é sobre unção, autoridade, maravilhoso, seja muito bem-vindo. Obrigado, muito preciso, estou à sua disposição, apóstolo Anselmo. Amém. Data. Vocês podem estudar, podem perguntar. Tinha aqui uma escola, né? Amém. Pastor, como eu falei, é uma alegria estar com o Senhor, porque eu falo que o Senhor foi uma das pessoas mais importantes na minha caminhada cristã, e não somente na minha, mas de milhões de pessoas. Hoje o Senhor, nas suas redes sociais, tem mais de 8 bilhões de pessoas, dentro do Brasil, fora do Brasil, é uma voz de peso e de muita autoridade, muita transformação na vida de muitas pessoas, mas a gente quer saber como isso tudo começou. Conta um pouquinho pra gente. E aí, Jesus? Temos 8 horas. O momento que o senhor quiser. Eu comecei muito cedo, né? Minha caminhada com Deus, eu nasci no princípio, numa outra igreja, numa outra fé. Até, quando eu falo isso, as pessoas ficam até assustadas. Poderia Deus falar com alguém dentro da igreja católica? E Deus falou comigo dentro da igreja católica. Eu fui coroinha na paróquia Cristo Rei, lá na minha cidade, Padre Anjo. Era o meu pacto na época também. E ali eu fui me afeiçoando a Deus. Tive uma experiência de Deus me chamando. E com 8 anos de idade eu já substituí a minha professora de catecismo. Com 9 anos eu li a Bíblia católica inteira, a Bíblia da Maria. Meu Deus. 10 anos fiz o catecismo, antecipado 2 anos, porque tinha 12 anos completos. Mas a diocese de Franca, o bispo, foi questionado e disse: não, esse menino é iluminado, ele tem uma vocação. Deixa ele fazer o primeiro fundo. Aí Jesus entrou no meu caminho. Amém. Foi Jesus dos crentes, né? Movimento, barulho. Fui para dentro de uma igreja pentecostal e ali eu me encontrei. Quando eu vi que ele foi, eu não entendia nada do que ele falava. Mas a forma como ele falava, eu sentia. Eu via ele era muito extravagante, muito expansivo. Aí na paróquia que eu estava, o padre era bem, parecia um monte, né? Tudo muito dentro do enquadrado. Aí naquele culto, na Assembleia de Deus, que, meu Deus, existe esse tipo de história. E ali eu me encontrei. Amém. Aceitei Jesus com 13 para 14 anos de idade, vim do mundo das drogas. Então foi uma transformação que Deus fez na minha vida. E a Assembleia de Deus, eu costumo dizer que é a igreja das oportunidades, né? É a igreja dos leigos. Enquanto as igrejas reformadas sempre tiveram como pessoas eruditas, preparadas, a Assembleia de Deus não é aquela igreja que nasce aqui pela tangente, pelas beiradas, embora os seus fundadores fossem homens letrados, suecos, que vieram em missão, mas Jesus começou a tomar conta do coração dos humildes, dos pobres. E com a Assembleia de Deus, que der o microfone e você falar alguma coisa acima da média, e entenda-se, acima da média, é super qualquer coisa, porque a maioria das pessoas da minha época, por exemplo, eram pessoas muito simplórias, né? Uhum. Então, quando me deram o microfone, eu comecei a falar, entende, certo, quem tem mulher. Eu sempre fui falando, sempre me desfazendo, tive as oportunidades, assisti pregações. Meu primeiro grande pregador que eu assisti foi o pastor I.B. Carlos Sakayama. Eu não assisti, eu ouvi uma fita cassete na casa de um amigo muito pobre. E quando eu vi aquele homem gritar, com aquela autoridade, eu escutava no fundo o barulho da igreja, né? Eu falei, o que é isso aí? Zé Augusto, que eu chamava de Leneco, disse, isso é o ministério da itinerância. Quem quer disse, é isso que eu quero também. E comecei a me dedicar. Então eu me casei muito cedo, me casei com 19 anos, com a filha de Deus. Esse ano nós vamos completar 32 anos. Olha só. A Assembleia de Deus, naquela época, né, hoje mudou muito, mas só consagrava alguém para o ministério, essa pessoa para se casar, não. Então, tudo isso, né, foi
Eu sabia onde eu queria chegar, eu tinha certeza da minha vocação, então eu segui todos os passos que foram ensinados. Então, com 19 anos eu me casei, 4 meses depois fui consagrado ao diaconato da igreja, anos depois ao presbitério da igreja, mas já como diácono eu comecei a pregar no mundo. O primeiro país que eu fui foi o Ancona, onde senhor de que nem no Paraguai, de repente fui parar na África. De lá eu vi muitos sinais, Bíblias, mas eu era diácono ainda. Até por causa desse currículo eu fui parar dentro de Xamburu, que é o maior congresso missionário pentecostal do mundo até hoje. Inclusive, esse ano eu completo 27 anos pregando mesmo. Por quase 2, estou indo para a 3ª geração já. E ainda era diácono. E quando a Assembleia de Deus Brasil descobriu que ele não era pastor, aí foi na tortura. Como assim? Eu me lembro de um pastor-presidente de uma convenção estadual, ele pediu a minha credencial e quando eu entreguei, era escrito a diácono. Ele quase bateu o carro. Você estou dizendo que você é pastor. Eu disse, eu nunca menti. Eu vou mentir. Ninguém perguntou. Meu senhor, quando o pastor Michael dizendo, eu aprendi a tomar posse da profecia. Sim. E amém. Amém. Aí começaram a fazer o questionamento porque para Paulo, né? Quando Paulo apareceu no cenário, os pais da igreja de Jerusalém, pilares da igreja, né? Pedro, Tiago e João, questionaram ele dizendo, quem te tornou apóstolo? Mas a fama de apóstolo só veio por causa de sinais, prodígios e maravilhas que Paulo fazia. Que Deus fazia através de Paulo, melhor dizendo. Mas alguém nunca perguntou para ele como é que o cego via, o paralítico andava, o morto ressuscitava, as almas se convertiam. Queriam saber do título dele. Quem te consagrou apóstolo? Comigo aconteceu a mesma coisa. Quando ficaram sabendo que eu era diácono, as portas do Brasil se fecharam todas. A Assembleia de Deus não admitia um diácono pregar nos maiores púlpitos do Brasil, né, dar ensinamentos, e pregava já em reunião de obreiros, daí fechava as portas para mim. Aí lá nos Estados Unidos da América, Deus revelou um pastor, eu fui pregar, ele estava dentro do banheiro tomando banho, estava na sala dele. Quando ele saiu falando em línguas. Ele falou, por que eu te vejo numa reunião e as pessoas te humilhando, dizendo que você não é pastor? Porque eu não sou. Mas você não é pastor, mas você já prega aqui há 3 anos, porque o senhor também nunca vocês me apresentam como pastor. Ele falou, então vamos resolver isso hoje. Porque você não é pastor no Brasil, você vai ser pastor. Amém. E eu fui consagrado lá nos Estados Unidos, nesse final de semana. Eu me lembro que eu fui consagrado que no mesmo dia que Gesiel Gomes, o príncipe dos pregadores do Brasil, e o pastor Paulo Lucas Sacramento, que é um grande nome também no Brasil, que faleceu ano passado, eles estavam sendo recebidos pela Convenção Americana. Era o dia que eu fui pregar. Então a minha consagração foi esquisita. Aqui o pastor disse, eu não posso falar para o povo que eu fui consagrando, que você já prega aqui há 2 anos como pastor. Então eu vou ter que fazer uma coisa, eu vou chamar os que eu vou receber e os que eu vou consagrar. Que você vem no meio do povo. Ninguém vai saber o que é. Eu vou descer para colocar a mão nos outros e receber, e eu ponho a mão na sua cabeça e te consagro. Mais ou menos um resumo da minha lógica. Eu não sei como falar. Não fiz teologia, ou seminário. Eu fiz, na época, fiz faculdade de teologia, mas não era a imposição da igreja. Nessa Assembleia de Deus nunca se preocupava com isso, sabe, né? Eles põem essas questões da ordenação pastoral, como algumas igrejas históricas, você precisa de fazer seminário. Né? Enquanto outros põem, você precisa ser casado. Eu abri para muitas questões para a questão de pastoral. Mas como eu já tinha a visão do que eu queria, eu me lembro que eu troquei a faculdade de Direito pela faculdade de Teologia. Surgiu uma oportunidade, porque na época nós não tínhamos a faculdade de Teologia de distância, não tinha internet. Para você ter uma faculdade reconhecida, era muito difícil. A Assembleia de Deus tem o IBAD, que foi atribuído como essa Assembleia de Deus em Pindamonhangaba. Era meu sonho para lá. Eu implorei para o meu pastor, mas a igreja era ação, né? A igreja era muito pobre, não tinha condição de me mandar para lá. Então, quando veio o primeiro curso de teologia para o campo de Ribeirão Preto, que a minha igreja pertencia, foi a FAETER. A princípio era a Faculdade de Educação Teológica de Lorena. Aí depois mudaram, a Faculdade de Educação Teológica Lobos, porque ela foi transferida para a capital paulista, ela formou milhares de alunos de ao redor do Brasil, e ela tinha, o diploma dela era reconhecido pelo MEC. Então, eu fiz uma extensão, depois eu fiz filosofia, e eu invalidei filosofia e consegui o título, o diploma superior. Então, quando surgiu isso, eu estava na faculdade de Direito, eu havia passado numa faculdade
mínima eram 50 vagas para 5 mil pessoas lutando por elas. E eu passei em segundo lugar. Olha. Eu fiz 6 meses de direito. Era o meu sonho. Sempre gostei de leis. Né? Eu acho que seria um bom jurista. Com certeza. Ser advogado daquele que dá trabalho. Mas aí eu tive que escolher. Porque eu não tinha dinheiro para manter as 2 faculdades. E eu escolhi fazer teologia. Fiz com o Maria. Escolhi a melhor parte. Amém. Fiz teologia. Aí os pastores já viram que eu tinha desejo, que eu me esforçava. Né? Hoje a Assembleia de Deus mudou. Por exemplo, eu sou assembleiano da minha igreja, a Igreja Evangélica da Assembleia de Deus, Catedral no Vila América. E não consagro obreiro se não tiver pelo menos um curso básico de teologia. Porque o mundo mudou. Hoje, com a internet, o advento da internet, as pessoas não têm mais aquela simplicidade de receber tudo que vem, né? Elas começam a questionar. Porque se você não tiver pelo menos o mínimo necessário, tem problemas vendo a teologia. Mas foi mais ou menos assim. Minha trajetória começa assim. Amém. O senhor é um improvável de Deus, né? Escolhido de Deus. Eu nasci e fui gestado nas trompas. E eu nasci no útero nas trompas. Parto normal, eu nasci de fórceps. Foi aquele parto que ninguém queria, ninguém entendia. Quando eu comecei a pregar, me lembro que as pessoas estavam admiradas de ver a forma como Deus me usava. Eu sempre perguntava, quem é o seu Costa Quente? Porque para você chegar, que padrinho. Sei que é o padrinho, uma alcunha, né? Quem é o seu Costa Quente? Você está sua mãe diretora do círculo de oração, que as mulheres sempre muito influência. Quando eu falo, não, minha mãe nem crente, minha mãe vai forró todo sábado, na época. E seu pai? Eu falei, eu não tenho pai, né? No meu documento de nascimento eu não tenho nome de pai. Eu sou filho único. Aí, mas então, como foi? Quem é o seu Costa Quente? Aí no pentecostal já soltava, né? E eu, Costa Quente, além das costas quentes, os olhos deles são como pequenos. Como ela saíra da fornalha, já criava uma pregação. Então, Jesus foi lá e me resgatou. Um dia desse eu estava com o historiador das Assembleias de Deus, um moço novo, um erudito, nunca faz, e ele estuda os avivamentos, né? E ele me deixou emocionado, porque como ele estuda os avivamentos, ele fez uma triangulação dos avivamentos que houveram no mundo da década de 90, quando nasce o meu ministério. A forma como o Senhor Deus me levantou aqui no Brasil, são gerações que surgem, de repente, foi um momento de despertamento para as Assembleias de Deus. E Jesus me levantou assim, como aquela pessoa que as pessoas iam olhar e questionar, como? De onde? Por quê? E isso ia atrair, né? Porque os grandes pregadores, eles vinham de uma linhagem de pregadores, né? Era uma dinastia. Né? Você vê os 2 maiores pregadores da nossa época, ou 2 entre os maiores pregadores da nossa época, Gesiel Gomes e Napoleão Falcão, pregadores pentecostais, eram empunhados. O Sr. Gesiel, pai dele, se não me engano, foi pastor. Então, todos eles vinham de linhagem pastoral. E aí me aparece Marco Feliciano. O meu jeito de pregar era diferente. Pregador assembleano sempre gritão, uma influência, e eu não conseguia pregar desse jeito, até porque meu pulmão era muito quieto. E aí comecei a pregar da forma como Deus me deu. E isso chamou a atenção da igreja. Porque eles viram que era possível você escutar uma mensagem calma e ter a explosão final e essa mensagem criar raízes dentro da frente. Porque a mensagem pentecostal não pode ser apenas para a alma, tem que ser para o espírito. Quando vai na alma, a pessoa chora, se emociona, ela grita, ela entra em histeria, ela tem uma epifania. Né? Mas quando vai para o espírito, que é só que ela memoriza. Eu sou talvez um dos poucos pregadores do Brasil e do mundo que as pessoas me conhecem pelo tema da pregação. Você vai estar aqui, nós aqui conversando agora sobre os temas. Sobre vários pregadores, só pregador é bom, mas tenta lembrar o tema da mensagem. Porque o tema faz parte. Você assistiu filme, poxa, Titanic, tem a referência, né? Então, estamos falando de flashes. As pessoas lembram das minhas pregações pelo tema, sonho de José, o dia da aprovação. Assim, são centenas de mensagens, e todas elas simples, mas profundas para a alma e para o espírito, que eu sempre tentei trazer graça e conhecimento junto. Amém. Isso mudou a história. Nesse meu amigo Cristóvão Zé, esse pastor que fez a triangulação dos avivamentos, ele descobriu que na mesma época que Jesus me levantava aqui, houveram focos de avivamento ao redor do mundo, América do Norte, Europa, na América Latina. Foi no mesmo período que surgiram grandes nomes
Né? E ele disse que... aí eu falei para ele, então eu entendo que Jesus me levantou. Que não era por mim, é porque eu só estava na hora certa, no lugar certo. Amém. Deus precisava de amor. Né? Tanto é que hoje, às vezes, a gente se questiona por que tudo mudou. Até porque foi o pastor Morris Cerullo, que já dorme no Senhor, um americano muito usado nas questões pentecostais, ele escreveu um livro que falava sobre as ondas. O avivamento, ele viu o avivamento meio como ondas. A onda vem, ela quebra na praia, ela recua. Depois ela volta de novo. O John Walker escreve um livro sobre isso, bem, sobre a igreja no século XX. Ele fala sobre os movimentos que acontecem. Né? Inclusive, esse judeu de Parker, assim, gente, o avivamento, ele é esse contínuo ou ele é movimento? Né? Movimento. E depois ele fala. Então, aí as lições a última onda. Né? Ou seja, essa última onda. O último movimento da igreja, ou o último tempo da igreja, né? A última colheita, que a gente vem às vezes falando. Às vezes a gente pensando que quando passou eu fiquei no cabelinho branco, ele começa a pregar sobre o fim do pinhante. Ou que eu, né? Que eu penso. Isso é uma de morrer, todo mundo vai. Minha geração, a nossa geração, a gente não se preparou para envelhecer. Os nossos pais afirmavam que Jesus ia voltando. Eu tive amigos que deixaram a faculdade. Que o pastor disse para eles, para que estudar? Vai perder tempo lá? Que Jesus está voltando. Muitos amigos meus que não gostavam de estudar, se apegavam nessa professora. Já não estudar. Porque nós tínhamos uma convicção plena que Jesus voltaria na nossa geração. Né? E não aconteceu. E ao não acontecer, nós estamos envelhecendo. E aí, por isso, talvez haja uma frustração com essa geração mais nova e a troca da mensagem. Porque a princípio era a mensagem da cruz, aí veio a mensagem da esperança do arrebatamento, e agora vem a mensagem da prosperidade, da teologia, a mensagem do conforto. O mensagem do conforto, agora entra a arte de coaching, né? Entrando dentro da igreja, agora são as igrejas agora se adaptando, né? As igrejas criando situações de marketing para poder alavancar o seu ministério. As pessoas eu creio assim, são moveres de Deus. Por exemplo, eu sou da época que no movimento pentecostal nós tivemos um período, que foi de 1 ano, 2, os crentes recebiam dentes de ouro na igreja. Eu peguei nessa parte também. Eu era batista brasileiro, eu achava isso muito louco, sem sentido. Para que Deus é convite de ouro nas pessoas? Aí eu sempre me perguntava, e depois que eu analisei muito, eu sempre dizia, no final dos tempos haveriam sinais nos céus e na terra. Então tinha que ver como mensurar que sinais são esses. Não deixou de ser sinais, porque eu tenho amigos meus que até hoje mantêm dente de ouro lá. Olha, dentista não conseguiu explicar. Né? Então, houve uma época que as pessoas caíam no espírito. Lembra? As pessoas estão lá, então, a unção do riso. Então, olha só, a unção do riso é onde a unção do riso é uma coisa interessante, porque eu vi isso acontecer no final da década de 90, início do século XX, no fim do século XX, início do século XXI. Mas eu estava lendo um livro de Gunnar Wingren, que é um dos fundadores das Assembleias de Deus, e ele conta que nos idos de 1920 a 1930, lá em Belém do Pará, veio uma unção de Deus sobre ele. Ele foi pregar em Boston, nos Estados Unidos, em Somerville. Ele disse que quando ele foi pregar, ele foi tomado por uma alegria que ele não entendeu o que era. Ele não conseguia falar, ele começava a ir. Ele sentou na tribuna por 3 vezes, se levantou, e aquilo foi contagiando as pessoas. E o ponto segundo daquele jeito, as pessoas começaram a se curar e batizadas com o Espírito Santo. Glória a Deus. Isso na década de 30. Aí, de repente, desaparece isso. Aí, no final dos anos 2000, aparece de novo. Então, são sinais, não tem explicação. Né? Eu cresci, a maneira de Deus, olha, eu não mudei. Eu chorei de vocês para dizer que eu posso fazer tudo. Amém. É Jesus que para me sempre no teto na frente dele, dizendo, perdoados são os seus pecados. Tem alguém que diz, olha, tem coisa fácil. Ninguém tem prova nenhuma. Ele diz, então vamos lá. E o que é mais fácil? Falar a ele que os pecados são perdoados ou dizer a ele, levanta, toma tua cama, levanta e anda e vai embora. Todo mundo diz, claro que é mais fácil dizer que perdoados são os seus pecados, porque você não precisa de prova, você não tem como testificar. Jesus disse, então se isso é mais fácil, eu vou fazer o mais difícil.
paralítico levanta, toma tua cama. Amém. Sinais. E a gente perguntar por que Jesus curava? Que sentido tinham as curas? Se não, no sinal. Filho podia ter vindo como João Batista. João Batista não fez um milagre e arrebatou multidões. Movimento. Então, por ele falar de avivamento, também João Batista. Isso, ele foi o primeiro, ele foi outra pessoa. Por isso, o maior homem nascido entre mulheres, dito pela boca do próprio Cristo. Amém. Então, aí vem Jesus com seus milagres, questionar alguém, e já encontrou Lázaro andando pelas ruas. E um dia, de novo, eu vou e falar, mas então, por que você ia morrer de novo? Por que Jesus estão indo? Sinais. Tem os sinais que desaparecem por um tempo. Tem, nós temos um período aí, como você estuda a eclesiologia, está na igreja, você começa a ver entre a igreja que nasce no Pentecoste até a igreja que começa a buscar reforma. Os dons do Espírito Santo desaparecem por uma temporada. Aparecem casos esporádicos aqui ou ali, a ponto das pessoas acharem que já não existiam mais. Né? Tanto que o movimento pentecostal, como nós conhecemos, ele tem um despertamento mesmo no início do século XIX. Começa com o pastor Charles Parham, lá no Texas. Né? Ele apresentou um grupo de lendo a Bíblia e disse, isso aqui não pode ter acabado. Se trancou numa casa por 30 dias com os irmãos, lendo o texto e orando, pedindo a Deus a experiência do Pentecostes. E vem a experiência do Pentecostes. E ali ele ganha um homem chamado William Seymour, que mais tarde é um negro, né? Negro passei uns atrás nos Estados Unidos com problema de segregação, né? Ele hoje é um negócio, imagina que ele educa Seymour estuda, só que como eles estavam no Texas, um estado muito conservador americano já naquela época, ele, para desenvolver o ministério dele, ele podia sair de um estado extremamente conservador e para um estado progressista, né, onde as pessoas paravam para ouvir um negro falando. E ele vai para a Califórnia, e ele chega ali em Los Angeles, é a famosa Rua Azusa. E na Rua Azusa ele monta sua pequena igreja, e ali os brancos começam a ouvir o movimento. Quem divulgou o Pentecostes foi a imprensa, não acreditava ninguém. Foram atraídos pelos gritos, pela glossolalia, pelas línguas ininteligibles, pelos sinais do paralítico andando, e de repente Deus incendiou. Eu me lembro que eu sempre gostei muito desse tipo de sonho, né? Um dos primeiros americanos brancos a receber o batismo com o Espírito Santo acabou enviando para o Brasil, acabou vindo para o Brasil, e o filho dele se tornou um grande líder aqui. Foi o pastor Robert McAllister, que já dorme no Senhor. O pastor Robert McAllister fundou a Igreja de Vida Nova. A unção que esse homem tinha era tão terrível que, num ponto, ele chamou 2 diáconos na frente dele. Depois de fazer eles sofrer bastante aqueles testes de antigamente, botando para lavar chão, lavar igreja, lavar banheiro. Aí ele sem reclamar, chamou os 2 e disse, Jesus disse que é para ungir vocês 2. Que botou a mão esquerda na cabeça de um, a mão direita na cabeça do outro. E dessas 2 mãos saíram R.R. Soares e Edir Macedo. Olha as 2 igrejas desses homens fundaram. Pastor Robert McAllister. Robert McAllister tem um livro chamado Pentecostes sem limite. Eu acho que Pentecostes é uma coisa muito antiga. E ele conta que ele e o pai dele, como eram estudantes do avivamento, eles viram brotar, por exemplo, o despertamento na Igreja Católica, no movimento carismático. Na década de 70, no dia de Pentecostes, na Cátedra de São Pedro, eles começaram a buscar, os católicos, buscando os padres, da metade da igreja para trás, soprou um vento, e eles começaram a orar em línguas. Então, olha só, lição, então, foi um despertamento mundial. Aconteceu isso, então, o John fala sobre esse desenvolvimento na época, realmente desse pentecostal, que a igreja, em vários lugares, no avivamento foi acontecendo. A gente vê a questão da Coreia, a gente vê o que aconteceu na Argentina, aconteceu nos Estados Unidos, o Brasil, a gente também tem esse movimento acontecendo em Belém, está tendo logo em seguida, e a gente vê a igreja Assembleia foi modelizar. A explosão do Pentecostes trouxe de volta a mesma pergunta que aconteceu no dia de Pentecostes primário. O que atraía as pessoas era a curiosidade. Quando as pessoas ouviam os crentes falarem em línguas, faziam uma pergunta: o que quer isso dizer? O que é? E aí, quando entrava no meio desse pessoal, eu sem dizer que o avivamento é como fogo se espalha, contagia.
Você não quer ser pentecostal, você que está assistindo a gente aí, você quer tradicional, você que é daquela linhagem batista que ele foi primeiro, que não acredita mesmo no satanismo, aos rituais do espírito, dica aí na sua, não vem num culto nosso. Eu quis dizer esse negócio de plano, né? Você começa a perguntar o que quer isso dizer, e aí é o seguinte, bater uma porta, a porta abre. Você está adiante? Ele te dá. Quando... Eu nasci no evangélico, entre meus pais e meus avós eram batistas. Meus avós batistas lá. Então, bem, eu sou a geração. A minha bisavó já é evangélica lá. E a gente cresceu dentro desse mundo histórico, da Igreja Batista Histórica Tradicional Brasileira. E se tinha alguém que poderia ser chamado Batistão, era extremamente radical. Eu conheço o apóstolo René em Recife, que a gente fez seminário teológico lá junto. E já seguia o tanto mais progressista, né? Aqui em Minas Gerais era bastante testado o evangelho, a igreja testada demais. Aqui em Zuma, que esse caixa também acontece aqui, Batista Brasileira, Batista Nacional. Nesse lugar aqui dentro de Belo Horizonte, na igreja da Floresta, e a coisa começa a acontecer por conta do alinhamento. Como Jesus me levantou nessa fase, até posso lançar, foi nessa época mesmo que Jesus me levantou. Eu sou frente demais, porque as igrejas começaram a conhecer as tradicionais, as históricas, começaram a conhecer outros que chamamos hoje aí de revolta. E ele começou a ser requisitado. E participei de inúmeros cursos onde você transformava entre uma igreja e outra. Conseguiu ter essa ilustração. Porque não era muito bom. Quando as igrejas batistas chamavam esses pastores mais de enorme, você não ia, o tipo ia ser chamado de herético, né? Então, eles poupavam muito nome deles. E eu estava começando, eu precisava de agenda, eu não tinha tipo de jeito e eu tinha um pouco de conhecimento, não tinha na época conhecimento que eu tenho, mas tinha muita graça. Então eu comecei a ser convidado por esses pontos. E isso me trouxe muito trauma, porque eu via eles pregarem a glória de Deus descer, e eu comecei a pregar nesses lugares, e aí só ficavam 2 barulhos de ponto, né? Era os mosquitos voando. Não fazendo. De vários pontos, quando eu terminei de pregar, porque Jesus tinha um casamento. Eu estava indo a um pé. Eu peguei igrejas metodistas e batistas que estavam transitando do formalismo para o movimento, para o avivamento, para o renovo. E eu vi Jesus fazer que extraordinário. Mas eu estava pregando numa reunião, foi uma convenção batista que se deu em Ilhéus, na Bahia. Foi no racha que teve lá. E levaram nesse congresso Armando Filho, um cantor de renome, só não tivemos isso aqui, salta para o céu. O Armando era cantor e eu era pregador. E eu peguei por uma hora e meia, dando ensinamento do poder do Espírito Santo, de Gênesis até no Pentecoste, né, que nós chamamos de pneumatologia, doutrina do Espírito Santo, ou paracletologia. E eu trouxe o ensinamento, e ali batista no planeta, papel, me ouvindo pregar no estágio. Tinha uns 1.500 batistas. Quando eu terminei de pregar, o senhor falou comigo, embora chame à frente, gente aqui em frente. Eu falei, alguém quer receber o batismo no Espírito Santo? E à frente, umas 500 pessoas. Eu falei, tem sua ajuda. O irmão já está me escutando, porque o irmão era batista. Ele começava já em movimentos pentecostais. O irmão começou a cantar e eu comecei a orar. E o irmão foi tomar em línguas uma hora. E Jesus me tomou também. Nós dois começamos a orar em línguas juntos. Jesus me deu a interpretação da língua. O céu desceu, Jesus batizou os 300 batistas com o Espírito Santo. Glória a Deus. Eu comecei a pregar em igrejas batistas, metodistas, tradicionais, ao redor do Brasil inteiro. Então, para mim, era muito bom ali, porque eu tinha que ir lá. Eu fui bandeirante, eu não tinha que me desbravar. Porque a gente lá, pegar aquela terra, separar ele lá, plantar semente para brotar. E isso foi me dando para a minha habilidade de conhecer o ponto de não me perder com a plateia.
Mas você vê depois sobre de Carlos Fábio, Panini é o desde eles têm partidos, não tem Panini, sim, pai de Panini, é isso, ele liderou. Eu, inclusive, li livros do Caio, eu estava muito gosto do Caio Fábio, então já me dois pregadores, tipo letras liberiano, em Mateus, e Caio, você acabou com ele, vem aqui, então, inclusive, o monte de discussão, ele era muito querido, também conseguia estudar, né, conseguia a folha, sempre foi bom, o pastor Caio Fábio, então, eu vi isso, depois eu conheci, por exemplo, Ricardo Bondi, que era um assembleiano da Assembleia de Deus de Bethesda, né, que também tinha um talento único, né. Então, eu fui formado, né, entre aspas, ouvindo esses homens. Eu também tinha um pregador que eu gostava muito de ouvir ele, né, eu não conheço ninguém no mundo que fala do amor de Jesus como ele fala, né, embora seja uma igreja que nós, pentecostais, até mesmo os nacionais, os históricos, têm dificuldade de olhar que a igreja adventista tem uma religião, só a religião, para mim, não existe ninguém que fala de Cristo como ele, via muito fazendo. Então, eu fui pegando assim, um pouquinho de cada um, tivesse tempo, né, que eu levantando esses homens, ninguém está sozinho, porque nunca tem um homem só levantado por Deus, só de Deus, para mim, estamos que está sozinho, eu penso que sete, escreve que dois, eu não convivo ele sendo sustentado. Então, foi uma época muito linda, né, foi uma época de revolva, e eu acredito que Deus tem isso de agora. Então, como é que essa igreja vai viver? Porque me parece que, como são os pregadores, né? Como é que estão surgindo dessa nova geração? Que você que anda mais por aí, você tem percebido, não só para mim, mas fora do Brasil, é da natureza do velho, como sermos críticos, né? De repente, olhar um pouco crítico, porque eu sinto que os pregadores mais dessa atualidade, eles não são tão profundos, são um pouco rasos, né? Porque eles nasceram muito diferente de nós, né? Por exemplo, eu sou um dos pregadores, posso dizer, sou conhecido no país inteiro. E não homem também. Tem internet. E como é que pode ser conhecido num país como o nosso, né? Um país Sim, em 4 municípios do Brasil. Nós estamos 5.000 e poucos nós do Brasil. Sim. Então, cara, eu fui de fora, eu fui de cidade a cidade, eu fui em quase 100 países do mundo. Sim. Então, assim, o senhor me levantou nessa época. Da Assembleia de Deus, tinha 2 pregadores que poderíamos dizer assim, são conhecidos no Brasil inteiro e fora dele. O Silas Malafaia não comparação, né? Eu não compro meu. Eu passo aqueles ainda da televisão, né? A unha do menor dedo do pastor Silas. O pastor Silas é a nossa unidade. Pastor Silas tinha a arma, a ferramenta da TV. Quem foi o primeiro evangelista assembleiano? Então, teve 30 anos de televisão. Ele tinha 30 anos de TV e eu tenho 30 anos de caminhada. Então, eram 12 evangelistas assim, conhecidos do país inteiro. O restante tem muitas pessoas de nome. Eu citei alguns nomes aqui, né? Quem está me ouvindo, até os mais velhos falam, quem são? Por quê? O Brasil é muito grande. Fazer os pregadores, ele é muito conhecido no sul e não conhecido no norte. Às vezes ele é conhecido no oeste, no centro-oeste, no sudeste. Então, como o país é muito grande, é muito difícil de estar conhecendo. E eu consegui romper isso. Por vontade divina, Deus soprou o meu nome, por isso eu acabei entrando em todos os momentos. Né? Não estou ali até hoje. Então, e essa igreja agora? É assim, essa igreja está entendendo. Porque eu penso que nós estamos de um avivamento chegou. Amém. Sim, está tornando despertamento para a santidade. Tá? A igreja precisa saber como lidar com a modernidade, saber como lidar com o progresso. Porque não dá, né? Todo mundo tem que entender, não dá mais para ficar como era antigamente, porque o mundo, essa geração nova, geração milênio, né, a psicologia, a psicóloga sabe disso, para conquistar essa moçada é mais difícil. Então você tem que ter uma proposta nova, porém a proposta nova que não pode modificar o evangelho. Eu preguei ainda ontem em Goiânia, tínhamos lá 22 mil jovens que congresso da Madeira ontem à noite. E eu liberei uma frase, depois eu vi 3 anos jovens se repostando, a transição é minha, eu me lembro agora que eu ouvi alguém falar, a frase é assim, a graça que não te julga, ela também nos salva.
A graça que nos transforma, ela não pode te salvar. Então as pessoas confundem espírito com alma. Temos uma geração traumática. Uma geração que, não, eu explorei no ponto, estou feliz. Ai, eu senti uma sensações. Sensações são boas, eu sou pentecostal. E quando eu venho na igreja de Paranizado, eu sou o primeiro a não ficar com a mão neles. Mas não é só a alma. Sim. Tem que ter espírito. O espírito é o nosso intelecto, a nossa psique. Você não tiver consciência de que você não precisa sentir coisas, vai ter sua instância de fé, você vai se tornar um mero místico. Não graça sem conhecimento, só nem conhecimento sem a graça formar isso. Então, se a gente achar, está puro de modo perfeito. Amém. E o irmão de Jesus crescia na graça, sim. Graça e conhecimento, experiência e palavra. Então, está faltando. A minha geração, a pessoa ser pastor também, eu sou batista, então a igreja batista sempre foi marcada por ensino. Quando ele pregava sobre pedra, eu sempre muito criativo com pregações, eu tinha uma dica que eu falava, qual é a igreja perfeita? Existe a igreja perfeita? A gente começa a chamar, existe. A igreja perfeita precisa ter. Vamos fazer um checklist. Ela tem que ter oração como tem a igreja de Deus repórter. Aí precisa, já viu a Bíblia Deus é amor dentro de carne? Tá. Já viu um crente a Deus é amor aí? Não. Mas você já tentou orar com um crente a Deus é amor? Já tentou passar, dobrar o jogo do lado do crente a Deus é amor e orar com esse? Então tá bom. Eles vão 2, 3, 4, 5. Qual é a marca do culto lá, Deus é amor? É educação. A frase de empate. O espírito que não mente. E que, tá vendo? Diz. Eles são tomados por ele, só por ele. Eles creem que o Senhor se manifesta daquela forma. E a bondade de Jesus é tão linda que ele se manifesta na igreja de acordo com a que a igreja acredita que ele faz. Então a igreja perfeita seria a igreja que ora como a Deus é amor, a igreja que busca o batismo com o Espírito Santo como a Assembleia de Deus. Você aceitou Jesus, você batizado pelo Espírito Santo. Já como é que faz? Vai dando glória. Vai dando glória até que você paixão aí. Aí você tem a igreja batista presbiteriana, nessa linha reformada, que é a igreja que estuda. Você pode ver que a maioria dos crentes que alçaram altos voos, alçaram grandes postos, até na área pública, executiva, são crentes de igrejas reformadas. Porque eles sempre apostaram no ensino. Aí você pega a igreja universal. Sim, a igreja universal, eu posso pregar, eles acreditam em Deus, pode dar o céu na terra, e a pessoa se buscar, recebe. E aí tem milhares de testemunhos de Jesus dando para eles. Isso é maravilhoso, por isso que igreja é como se a igreja fosse uma mão. A beleza da mão está na diferença no tamanho dos dedos, porque cada dedo tem uma função. Então a igreja perfeita seria todas essas em uma assim. Então, nós teremos uma igreja perfeita que cada um tem a sua característica. A minha característica pentecostal foi a característica do Baruch, e eu conto um pouquinho buscando mais conhecimento. E repito o que eu disse no início, percebe que não tem muda aí. Eu venho da igreja, que é para compartilhar isso, e você entender que está acontecendo com a igreja hoje, o que essa igreja, a igreja, ao que a gente tem antes, depois que ela fazia parte de uma denominação, que se junto com denominação, a Assembleia cresceu bastante como denominação, a metodista, a presbiteriana, e às vezes me dá a impressão que essas denominações deram bom estacionamento para um pouco o crescimento. E agora a gente vem um movimento de igrejas de comunidade. Essas igrejas que estão se associando, mas como uma comunidade, com uma proposta de mais pessoas juntas e celebrando. E parece que agora a gente vê igrejas também, igrejas locais. Como aconteceu uma igreja local, igreja em outra cidade, mas pequenas, pequenos congregações, pequenas denominações, podemos assim dizer. E às vezes eu vejo isso em várias cidades, muitas igrejas de um nome que às vezes a gente até brinca com a igreja. A igreja volta. E aí assim vai, né? E a gente tem isso, e é de verdade. A associação para esse leite, eu vejo assim, a história, ela seria
Jesus veio, cumpriu sua missão, montou um colégio apostólico, chegou a ter milhares de alunos, a palavra discípulo é aluno, a palavra mestre é professor. Jesus era um professor que dava aulas ao céu aberto, né? Enfim, talvez tenha copiado disso da escola socrática, né? Sócrates, Aristóteles, Platão tiraram isso da minha vida dentro das universidades, da elite, e levou o no meio da rua. Jesus ensinava na rua. Os rabinos eram dentro da sinagoga, da elite. Aí Jesus começa a pregar um monte das observações. Aí Deus primeiro, que o povo vai ser na rua. Ele chegou a ter milhares de alunos. E ele foi selecionando até que seu colégio apostólico se reduziu a 12. Ele treinou esses 12. Ele se devotou sobre esses 12. E encontrou neles a perfeição científica. E aí criou esse mandato. Os 12 não cumpriam o que era para você. Por causa exatamente de sucesso. Imagina ter 12 sermões e fundando uma igreja com 8 mil membros. Então, não é com 8 mil membros empatizantes. A Bíblia diz que essas aulas onde me quedo, conversando de verdade. Por quê? Tinha os sinais e ter um analfabeto pregar com uma erudição sem alunos. Atos capítulo 4, 3, quem ouvia Pedro pregar, dizendo, não são coisas esses homens iletrados. Como foi esses ouvidos pregar com tanta ousadia? Para mim, os primeiros 3 capítulos de Atos, ele precisa pelo menos umas 20 passagens do Velho Testamento. Sim. Como que detalhe? Como é que o analfabeto faz isso? Que escola frequentou? Ele estava debaixo, ele é batizado com o Espírito Santo. Sim. Então ele recebe ali os dons que Paulo depois vai sistematizar em doutrina. Palavra do conhecimento, coisas mais. Então, ali a igreja até Pedro, ela estava ali. Eles esqueceram que o Ide era, além da fronteira de Israel, né? Vocês vão receber a virtude para ser testemunha em Jerusalém, Samaria, Judéia e os confins da terra. Quando vem na Judéia. Aí Jesus é obrigado a ir lá para o caminho de Damasco. Pregar uma sexta-feira desenfreada, que é o apóstolo Paulo, né? Transformar o assassino em ganhador de almas. E aí Jesus faz uma coisa que poucas pessoas param para pensar. Que ele tem um erudito. Paulo aí na hora de estudou, né? Esse aí, Paulo era doutor da lei. Então, sacerdote, ele era da tribo de Benjamim. Então, quando a Bíblia diz que ele era doutor da lei, a Bíblia está dizendo que ele era um advogado. Paulo era um doutor inex. Imagina, naquela época, 2 anos atrás, um filho de Israel ser doutor da lei, um filho de Israel que tem dupla cidadania. Quando ele vai discutir com um homem que bateu nele, quando ele disse que ele é cidadão romano, o homem diz, mas calma aí, eu te comprar a minha nomenclatura a alto preço de você, só ele disse que eu já nasci assim. Então ele vem de uma família aristocrática, é rico, é importante, ele gosta. Eu falo mais línguas que todos vocês, eu estou aqui, eu estou sargento. Falta não, eu me comunico em vários idiomas. Então, aí eles têm que me preparar, diferente dos outros donos, e dá para esse homem uma visão que os outros não tiveram. E então ele sai. E vai além da fronteira e começa a pegar para os gentios, né? Que a palavra gentil não tem nada a ver com gentileza, são pagãos. E ele vai levar o evangelho aos pagãos, e tem que ser um evangelho carregado de conhecimento e graça. Paulo vai pregar para os gregos. E quando ele vai pregar para os gregos, ele começa a discutir com eles sobre os epicureus, sobre os estoicos. Paulo tinha envergadura para isso. E quando ele ficou esses gregos citando os epicureus, os estoicos, ele diz, agora eu vou mostrar para vocês Deus desconhecido. E como é que ele mostrou Deus desconhecido? Através dos sinais. E Paulo, pelas mãos dele, milagres aconteciam. Pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. Então, olha só, o Pentecoste pleno, Jesus não deu por pensador dele. Ele deu advogado Paulo. Então, eu vejo acontecer isso. A igreja, ela cresce, atingiu seu sucesso, ela cresce como um repolho. O repolho cresce fechando as portas. E não é essa a intenção de Deus. Eu sou um estudante da história da igreja, repito aqui, né? Quando eu começo a estudar sobre a história da fundação da Assembleia de Deus, me fica capaz, a Assembleia de Deus não foi criada para ser uma denominação. Era exatamente o contrário. Eram crentes novos que receberam uma visão nova nas Américas e queriam sair das denominações. Então, seria um movimento de oração, um movimento de busca. Só que não teve jeito.
É os despejados, né? Igreja meio hipócritas. Cada despejado não vou à igreja, aí ele vai, não, eu não vou à igreja, eu estou dentro da minha casa. Ele tem 10 amigos ali, porque tem 30, tem 40, os 20 já estão precisando gastar. Tem justamente para ele, ao ligar no salão, ele vai precisar ter um CNPJ. Ele vai ter que se enquadrar no sistema de novo. E a igreja, Assembleia de Deus, virou uma denominação. Acho que foi em 1940, 46. Ela começou a tratar de coisas que ela não aceitava mais. Ou seja, ao não aceitar, foi a convenção. Ao não aceitar mais certas coisas, ela também se fechou em uma religião. Ela começou a ver que é como fosse a nossa é certa. Aconteceu com isso no Brasil. Aconteceu com a Deus é amor. E quando isso acontece, elas vão crescendo. A partir de quando chega no corrigido, o sucesso vai transformar em crescer. Elas têm que administrar os seus conglomerados, os seus milhares de membros, os seus milhares, milhões de reais que arrecadam. Aí começa a explicar a construção de templos, coisas mais. E ali se vê com política e tudo mais. Quando isso acontece, o reino, que era o alto, ele começa a sofrer. Aí você já vai e pega uma igreja aqui em Vermont, que vai nascer aqui, vai ter suas áreas aqui, vai ser pequeno. Mas se Deus também um dia essa igreja ela crescer muito, porque se eu tiver 200, 300, 400 templos que o Brasil, ela vai também se tornar uma denominação. Então a história se repete. Como é que eu bem escrito para mim? É cíclico, né? Eu sou crítico apenas nessa função. Eu acho que os pregadores são muito rasos, né? E o evangelho está muito. Ele está quase banalizado. Quando você tira Cristo dos louvores e tira Cristo da pregação, você não tem mais um culto, você tem uma reunião de altar. Tem mais o cada. Ou adivinha pela internet, marcas, jornais. É a geração geração que não tem paciência de ouvir nada. Ela quer tudo muito rápido, sem vista, né? Ela quer uma descarga de dopamina no cérebro para ela respeitar, eu acredito nisso, mas frases de efeito não dão sustância. Eu para não ter muito a igreja está meio equilibrada, eu acabei isso. Eu tento, o crente não é uma comida fast food. É comer um estudante da hora. Uma vez. 2 vezes na semana. O que percebe isso não dá conta mais. Eu pouquinho, mas corrigir. Né? O que é que tenta? O que tenta, gente? Nós somos brasileiros, a nossa cultura. É diferente bom, né? Em Minas Gerais tem a melhor. Para mim, talvez é Minas. Ganha todo dia. Como a lasanha todo dia. Peguei os principais pratos e tem lá naquele dia o seu organismo agora. Sim. Então você sai para um motel, você fica uma semana. É aquela coisa vasta. Você está precisando comer em casa, um cafezinho, um pãozinho, uma manteiguinha, tem e uma copa chegou a onda falando, não aguento mais. Gente, tem tudo aí. Fortinho para você, olha só. Uma vez estava na minha igreja, né, e um cidadão esperou o culto entrar, então assim, pastor, eu preciso conversar com você. Eu falei, pois não. Eu quero a minha carta de mudança. Eu falei, pois não, vou falar com o secretário. E ele ficou incomodado. Ele disse, o pessoal vai me perguntar por que eu estou saindo daqui. Queria isso, né? Ele queria ter essa embaixo. Eu percebi. Foi legal, não me interessa, você não está sentindo bem aqui, é verdade, nós estamos num país democrático. Não, mas eu falo para o senhor, então faz. Deixa eu congregar aqui, porque aqui é a igreja do pastor Marcos esse ano. Eu congregar aqui porque o senhor pede. Mas o senhor não fica aqui, eu não fico aqui. O senhor vem aqui uma vez a cada 15 dias, uma vez a cada mês, uma vez a cada 2 meses, porque o senhor viaja muito. Quando o senhor deixa esses seus obreiros aqui pregando, eles não pregam igual o senhor, não. Prega a abrir aí, sim, essas coisinhas aí. Aí já tirou um negócio. Isso se atende. A minha construção, não diria, é mexer com quem estava aqui. Falei, deixa eu explicar para você. O senhor é um homem estudado, o senhor é um empresário, o senhor come muito em restaurante. Se o senhor conseguiria comer picanha todo dia? Qual que é o melhor prato que o senhor já comeu no mundo? Disse esse. O senhor conseguiria comer ele todo dia? Falei, não. O que não pode faltar na sua mesa? Ele falou assim, arroz e feijão. Falei, pois bem, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Se o senhor depender da minha pregação para ficar firme numa igreja, o senhor não vai ter ela. Quer dizer, eu sou um evangelista nato. A minha pregação é uma pregação de provocação. Pegando de uma vez na vida. Se você não todo dia, você também vai vomitar. Você não vai aguentar
é uma descarga de conhecimento, é uma descarga de emoção. Eu tenho talento que Deus me deu. Que mantém um crente na igreja, com arroz e feijão. É aquele pastor que tem aquela palavrinha simples. Para minha igreja, meus irmãos já acostumados. Quando eu estou no culto, agora todo final de semana eu prego na igreja. Todo domingo, já tem 3 anos que eu assumi. Então, não vá lá esperando o meu líder pregar como você ninguém pregar no universo, se quiser, vai levar a mim, porque agora eu sempre vai dar sustância, então eu vou ser pastor, eu vou pregar uma palavra que vai ajudar essa ovelha pessoal limpa, eu vou te dar uma comida mais forte, né? Eu não vou ficar te dando leitinho, porque tenta ter um arroz cozinhado, não fica uma linha consoante. Você não tentar. Então vai entendendo O que faz distância é aquele feijão cozido com aquela. Ou feijãozinho gordo, né? Pessoa. Então, para você comer o arroz, feijão e aquele ovinho frito e o bife. Bem louco. Então, eu acho que falta na igreja agora. Ela tem, a igreja hoje é uma igreja moderna, uma igreja tecnológica. Se alguém conseguisse agregar tudo isso a essa graça e ao conhecimento, se mudasse esse pouco a escola do feijão. Se conseguíssemos fazer o crente ler pelo menos por 10 minutos por dia, orar, 5 minutos lendo a Bíblia todos os dias, é que seria saudável. A igreja moderna depende do que o pastor prega uma vez por semana para se manter firme. Não tem como dar certo isso. A gente fala, por que os filhos dos crentes não ficam na igreja? Porque sim, eles vão na igreja uma vez por semana. Aí, uma vez por semana, tudo uma palavra forte. Aí, durante a semana inteira, são doutrinados pelo forte, pela professora que é ateísta, vão para a faculdade, para a universidade, é tomada por ideologia de esquerda. E aí, ficam 6 dias de semana como no lixo. Um dia para se purificar, não vai no céu. Lá na frente, vão tomar. Porque eles vão ouvir, não vai ser o suficiente para dar força. Logo que vem aprender, eu conheço gente que vive de hoje. Só com isso. Isso eu jogo, criança, menino. E na verdade, a gente tem percebido os nossos jovens ou pessoas estão vivendo dessa internet, vivendo desse movimento que não dá essa nutrição. Sim, nós temos pior, né, que é a nova teologia que fala sobre a hipergraça. Uma graça acima da média da graça. Quem pensa, começou nessa doutrina no seu livro, Maravilhosa Graça, um livro fantástico. Ali começa a mostrar uma espécie de amor que, mesmo sendo incondicional, porque o amor de Deus é incondicional, mas o amor de Deus sendo incondicional, ele é um amor que ele nos condiciona a algo. Você pode vir como está. Mas você não vai permanecer. Tem que ter um momento de reflexão, de conversão de nada. Não que a pessoa tomar banho e vestir a mesma roupa. Exatamente. A graça que não te transforma, ela também te salva. Então, nossos frutos não podem só ser pirotecnia. Não pode só ser apenas entretenimento. Não tem onde eu falei isso lá no Instituto de Nós, para 22 mil jovens. Não importa a cor da parede da sua igreja. O que importa é que você come lá dentro. Amém. Que você ouve, é o que vai te dar força. Né? Porque não é a cor da parede que te importa. Lá tem telão, ele quer ter telão na minha igreja, meu Deus do céu, seu de lado, você vai bem. Cara, esse negócio não dá nada disso. Você pode ser moderno, só não pode ser duro. Exatamente. Você pode ser para frente, só não deixa Jesus para fora. Amém. Acho que a gente vai assumir no salário jamais. Temos 1 hora, vai apreciando. Já passou muito rápido. Então, mas eu queria falar um pouquinho sobre essa seu chamado para a política. Essa é uma coisa que eu tenho uma curiosidade, eu nunca conversei com você a respeito disso, mas eu percebo que tu também teve um despertar para a política, e teve um despertar para a política, aí você citou o Universal teve né? Em rodar as igrejas, rodar a Assembleia de Deus, rodar os históricos, e ver o quanto que era importante a gente ter se a gente quer fazer uma mudança numa nação, a gente muda do lado de dentro, não é do lado de fora. E a gente fica morando para fazer mudar, e mudando ao invés de chamar uma luz de kill. Que não tinha compromisso com a mudança. E aceleraram toda a igreja. Então é quase que segregação.
Não, isso aí que a gente vê pessoas como você que sai com a família, que tem a vitória em Brasília, pegar aquele tempo que você fica, talvez você tivesse tocado mesmo na sua igreja, mesmo na sua, como às vezes teria tocado um nosso povo, tamanho, a pessoa de foi um custo, um preço muito alto. E eu acompanhei também momentos em que você teve muita dificuldade em seu mandato. E o Bé falou um pouquinho para a gente, como eu disse, a minha chamada foi uma chamada divina mesmo. Foi Deus que me escolheu, me alimentou, eu estava no lugar certo, na hora certa. Assim como Deus me usou para fazer um tempo, um divisor de águas dentro do meio evangélico, mostrando que era possível jovem ser usado, que Deus podia usar qualquer pessoa, o Senhor também me usou dentro da área política. Então, custou muito caro para mim jogar política, porque eu preguei contra a política há muito tempo. Porque eu fui assembleiano, muito educado aos meus pais, e falavam que isso era do diabo. Né? Meus pais falavam que a política era do diabo. Aliás, tudo que era bom era do diabo. Né? A televisão e a praia. Aí o diabo que não tinha nada, que nem a chave da casa dele. Então, até ele não é dono de coisa nenhuma. Eu sei, como nós cheios de Deus, falamos que era dele, foi meu opositor. Sim, o diabo sentou numa praia, botou a televisão na frente dele e agarrou os políticos. Tocou a é tudo meu. E eu ajudei isso, porque eu sempre fui um formador de opinião. Uma geração inteira acreditava no que eu falava. Em 2004, eu fui no Congresso do GTO, que eu citei aqui, e tinha umas 100 mil pessoas. Eu digo assim, se algum dia vocês viverem na política, oh meu Deus, fiquei eu desviei. Olha, Então aí, em 2 anos depois, a igreja passou pelo seu primeiro flagelo político. O PLC, no 22 de 2006, era a lei de homofobia. A lei de homofobia passa dentro do Brasília, passa na Câmara Federal e vai para o Senado. Mas como se já tinha a Igreja Universal com o seu partido, já tinha 50 ou 60 deputados evangélicos eleitos pela Igreja, ao mais de 60 deputados evangélicos eleitos pela Igreja, permitem passar um projeto que falaria o padre e o pastor. Um projeto sem pé sem cabeça, você não conseguia mensurar o que é preconceito. Então, você vai com a lista de todos eles. Quando eu vi aquilo, eu me arrependi. Eu falei assim, culpa do tempo. Porque eu comecei a estudar isso. Nessa lei nossa de verdade, nós seria, já tinha, mas tinha pessoas que, assim, foi realizando o seu tempo, mas o problema Brasília, ela tem o poder de encantar o sereno. Nós temos na linguagem política que lá tem o canto da sereia. As lendas dizem que a sereia, ela, ao tentar fazer os navegantes saltarem na nau e a caminha se usar. Brasília tem esse poder. E muitos dos nossos que foram para lá, que sendo por fazer lá, que começaram a se tornar políticos de balcão. Né? Fazer as negociatas, lutar por isso, por aquilo, defender espaço para campos, defender espaço para igreja, não estou para defender só seu canal de televisão. Então, para ter um canal de televisão, que é uma concessão pública, tem que falar em linguagem do governo. E você não pode tocar no governo, senão o governo vai tomar sua concessão. Entendo o propósito. Começou a ter esse tipo de propósito. Nem tinha estamos lá para defender a nossa fé, e não vai defender os seus próprios interesses. Aí eu falei, tem um jeito de eu ajudar a melhorar. Eu engraçado não, sem apoio de ninguém, nenhuma igreja quis me apoiar, ninguém, eu lancei sozinho numa aventura. Eu nem sabia o que era muito. Assim, ou era difícil conquistar o partido, aquela. Eu partido me receberam, a pessoa falou, igual, certo, você vai ter. Eu falei que me escorri, sabe, se eu soubesse como é difícil o voto, hoje eu sei como. Mas não lancei. Eu entendo que a vida pública, para mim, é uma chamada também. É um braço do Ministério disso. Quando eu fui eleito com 212 mil votos, 12º deputado mais votado do estado de São Paulo, tem 70 deputados. Fui o gênero mais votado do Brasil no Joy. O segundo perdi ponto em Garotinho, que foi a minha candidato até presidente. Então, eu subi lá, foi um susto para a igreja, aí começou a perseguição. E ele me perseguiu porque não queria me apoiar, porque a igreja já tinha os seus deputados lá.
Então, se tem um, não pode lançar o outro. Então, não tinha apoio de ninguém. E eu ia ser sozinho. Aí, o problema aí, assim, aí os crentes começaram, perdemos se há tudo aqui. Então, a gente tinha que provar para esse povo que era possível estar na política e não intervir. Porque a política não era um problema, mas o problema é o caráter de quem nós podamos. Fui eleito em 2010, assumi em 2011, 2 anos de mandato, né? Eu mapeei tudo que tinha acontecido em Brasília, eu atuei de verdade. Então, que depois de 2010, nada mais passou na Câmara dos Deputados de felícia igreja. Por isso, a esquerda tem um ódio desse tamanho de mim, que eles aprenderam, já que não basta aqui, que a gente vai judicializar e vir uma brecha na lei através de jurisprudência. Um casamento gay, por exemplo, vai contra a Constituição Federal, não passou pelo Congresso Nacional, não houve uma mudança lá dada como uma emenda constitucional, mas por jurisprudência se tornou um exagero. Por que isso aconteceu? Porque lá em Brasília, de repente, apareceu o Faluco. Esse Faluco começou a fazer súbito. E juntamos 10 deputados, nós começamos a travar todas as votações. Aí o PT passou a me odiar, porque eles começaram a perceber que tinha alguém que estava de olho exatamente naquelas coisas. Não era maluco, não era um louco, era alguém que chegou e deu uma comissão que ninguém falou nenhuma. Então aí depois se prepara nessa comissão. Aí quando eu fui, lançaram meu nome para apresentar a Comissão de Direitos Humanos, eu nunca me senti. Porque era a comissão que eles usavam. Eu tenho comigo, além. Eu também tenho expressão. Eu acredito que só mesmo um dia para escrever a história da política brasileira e não citar 2013, Comissão de Direitos Humanos, vai cometer um ato. Ou vai ser injusto. Eu não sei no seu caso, mas todo mundo estava, de certa maneira, ligado ao PT, ligado ao Lula, assim, depois do pastor que pediu o senador Marinho, tem de voto para ti. No primeiro mandato, teve 2 turnos, eu fui eleito no primeiro turno, que no segundo turno deu uma briga, era Dilma e José Serra. E deu um debate ideológico. Foi o primeiro, foi a questão do aborto. Aí a Dilma assinou uma carta com os pastores, que ela era contra o aborto. José Serra disse, como ele tinha abortado, ele não era contra. Então, o candidato contra o aborto. Faz o time que eu fazia, foi todo mundo pro lado da Dilma, porque ela assinou uma carta. E eu fui a Dilma por causa disso. Aí uma camiseta minha dizendo que eu era Dilma, porque ela assinou um documento dizendo que era contra o aborto e o outro candidato era a favor do aborto. Então, naquele momento foi assim. Bastou eu chegar em Brasília, 3 meses de mandato para descobrir que o PT não cumpria acordo com ninguém. Alguns amigos meus levaram esses caras para descobrir. Eu, com 3 meses, descobri que pelo modo manca. Que comecei a me tornar uma pedrinha no sapato deles. Aqui a Comissão de Direitos Humanos. Bolsonaro já existia. Porque Bolsonaro era aquele ser que estava isolado de todo mundo no Brasil. Né? Bolsonaro, ninguém dava valor de ele estar lá. Ele não era retumbante a voz dele. Na Comissão de Direitos Humanos, ele é muito inteligente. Na verdade, eu acho que ele era um esquisito lá no meio. Na Comissão de Direitos Humanos, ele é muito inteligente. Viu que comecei a sofrer, viu que a mídia começou a vir em cima de mim. Naquele momento, não foi só uma luta que foi a primeira investida global. Nós se voltou para o Brasil. Eu fui até no New York Times e The Guardian. Porque eu matei em mais de 60 países do mundo. E 60 embaixadas brasileiras receberam manifestantes LGBTs. Transformação orquestrada e organizada pelo globalismo europeu. Né? Que naquela época começou a surgir. E as pessoas me chamavam de teórico da conspiração. Né? E aí eles vieram para cima de mim porque eles queriam transformar no exemplo. Né? Destruir ele, não destruir a reputação dele, não destruir tudo que ele tem. Que aí ninguém vai assim surgir contra nós. Só que aí acharam um baixinho e um outro tipo de coisa, mas sempre tive coragem. Foi muito bater, mas aguento apanhos. E daqui eu não saio daqui ninguém. Você deve lembrar que foi eu, já o Jornal Nacional, William Bonner tendo que dizer assim: houve na reunião de líderes da Câmara, o deputado Marco Feliciano foi sabatinado, e ele disse que sai da Comissão de Direitos Humanos de que o Zé Genuíno e tinha um outro deputado do PT, deixem a Comissão de Constituição e Justiça
que é a comissão mais importante da casa, que os dois são condenados. Não tem condenação nenhuma. Ali, eu joguei uma parte calma em cima do PT. Ali foi o momento, porque eles estavam tocando nisso, em um processo. E 2 deles, mensaleiros condenados, estavam na principal comissão da casa. Então foi uma imensa que Jesus me deu naquele dia e acalou o Brasil. O movimento LGBT veio para cima de mim, aí você não tem você não nada percebeu como tem muita étnica. Por isso, não é por meu lado, porque a bancada evangélica, na sua grande maioria, não tiveram coragem de ficar do meu lado, porque ficaram comigo. Eu estava muito exposto, estava leproso, a imprensa onde eu estava. Eu fechei 14 igrejas em 6 meses. Eu perdi meu programa de televisão. E pelo menos você, se fosse pregar numa igreja, eles vão fazer barata também. O outro, minha família quer muito pra lá, né? Tudo isso com dinheiro, né? Tem ninguém que faz isso de graça, né? Era os R$50 e pouco mortadela. Então, eles foi muito. O Bolsonaro viu isso. Ele é muito inteligente, como ele. O Bolsonaro percebeu que eu tinha faltado em mim uma coisa que sobrava nele. Porque era a liberdade para falar o que eu queria ouvir. Eu tenho sangue de barata. Eu sou evangelista para a natureza. Se ninguém pregar, sabe que eu sou gracioso. E lá, corpeirinho. Sentado, todo mundo me xingando, me batendo, eu quero. Aquele não é, né? Aquele lá não é o Marco Feliciano. Não o pastor. Aquele ali é político. Mas aquele político estava investido no Ministério Pastoral. E eu sabia que tudo que eu falasse ia ter conta da igreja. Então eu calava. Quando eu calava, o Bolsonaro ele soltava os cantos. Ninguém podia mandar ninguém para um certo lugar, não podia xingar ninguém. Não me faltava vontade. Mas aí entra o domínio próprio, que como pastor eu era obrigado a ter, porque eu estava representando o segmento, né? Então o Bolsonaro começou a bater e o povo começou a gostar. Pararam de olhar para mim, começaram a olhar para ele, Bolsonaro entendeu. No ano seguinte, 2014, ele começou a correr o Brasil, lançando o nome dele a presidente, e em 2018 concluiu. Nasceu nisso, a direita nasce ali, porque é o primeiro embate entre a esquerda e a direita, e nasce como pastor. E ali eu comecei a falar frases que até hoje os direitistas usam, né? Eu fui um dos primeiros a citar Martin Luther King, né? Li a história dele, porque ele era um ativista dos direitos humanos e era pastor pentecostal. E Martin Luther King já dizia: o que me assusta não é o grito dos maus, mas é a silêncio dos bons. E aí eu comecei a falar com a igreja. Onde eu ia, estamos orando por vocês, eu não estou cansado de oração, agradeço, mas a oração de vocês é silenciosa demais. Os reis onde eu vou me perseguem, chegam de 5, 10, ainda ganham as páginas dos jornais. Por que os crentes da cidade inteira não ganham onde eu estou? Deu 1 milhão. Por que não? A hora que vocês acordarem e vierem, eles vão nos escutar. Eu vi isso, só que levou 3, 4 meses, eu já estava sangrando. Né? Foi aquela primeira manifestação que foi no 5 de julho de 2013, lá nos ministérios, que o pastor Silas organizou. O pastor Silas fazia aquela reunião anualmente. No ano anterior tinha dado 5 mil pessoas, no outro 2 mil pessoas. Em 2013, 100 mil pessoas. Como assim? Começando de 5 mil para 100 mil. Ter feito Marco Feliciano, 90 dias de Jornal Nacional, apanhando, sofrendo, orando. Foi em você, no seu mandar, de alguma maneira que Deus usou para despertar essa direita brasileira, para fazer com que também a igreja evangélica se unisse. Eu tenho lá dentro do oportunismo de tudo isso, o Bolsonaro tem esse oportunismo, mas para mim, o pastor Silas também teve. Entendeu? Ele entra também, grava vídeos e ele começa também a bater, entrando no mesmo dia que já ele falou assim, ele já tinha pastor Silas já brigado com o movimento LGBT, mas não veio ter esse partido com ele e Bolsonaro também, mas ali foi uma explosão, velho. Aí eu estava comentando com um amigo, né? Aliás, falei com o Bolsonaro agora, hoje é dia 8 do mês. Isso aí também, depois, quarta-feira dessa semana, eu fui até a nossa célula teve em Brasília, fui falar com ele e falei: Bolsonaro, você percebeu que para mim só sobrou um ônus? Para você, um ônus. E para mim, só um ônus. Você fica na internet, só tem miséria. A imprensa me odeia, porque eu, eles derrubaram todo mundo e eu não caí. Tinha aposta entre os jornalistas, com o tempo eu ia
suportar. Teve jornalista que chegou a dizer assim, Cristiano caiu para cima. Mas o que é o líder da Beth? Não dizer que é mais exatamente, cara. Ele tem que dar essa história. Ele saudável, se ele não vai ser eleito conservador, ou sair candidato a governador. Assim, porque isso tem um preço para mim até hoje. Todas as pessoas da minha casa fazem terapia. Foi o Salmos que a minha esposa, a Marta, que tanto livre, a minha esposa teve a síndrome de Hodgkin. Ela dormiu sentada por 2 anos. Quando ela dormia, a glote dela fechada. Ela foi para o hospital várias vezes com voz da morte. Tudo depedraram a minha casa. Eu tive que tirar uma filha do Brasil. Minha amiga, por misericórdia, nos Estados Unidos, lá, ela levou minha filha. E na universidade aqui brasileira, soltaram o nome da minha filha nos WhatsApps da vida, nas mídias daquela época, e sorri nela. Fico do Feliciano. Então, o histórico de idade medieval, de louco, de fanático, de contra a vida, de racista, misógino. Eu tive mais de 40 processos no STF. Eu sei que eu sofri. Eu estava sabendo que no avião, você sofria. Foi em avião, eu fui em chão. Ali, eles mesmos, que eu ficava com o celular na mão. Que vai na Robertinho, que vão bater em mim. Eu tive vergonha disso. Falando de eles mesmos filmando. Aí comecei a dar voz de prisão pelo Exército Público. Depois ainda tinha uns 8. Aí pararam na manifestação. E da voz de prisão tinha que brigar policiais. Tipo, a policial isso tudo invocando o Código Penal que essa pessoa que está fazendo é crime. Essas 2 moças beijando aqui dentro do lixo do local religioso. Isso é crime. O Código Penal artigo 208. Um objeto de culto não pode ser vilipendiado. Já escrito assim de prisão. Alguém essas moças, aí vi uma imprensa, iniciando usa de autoritarismo. Quando as pessoas não processaram, conta não estar aplicando a lei. Então, gosto de lembrar. Ele está às vezes sabendo bem. Eu certeza. Com certeza. Hoje, no Brasil, caminhando, hoje eu chego lá em Brasília, vejo aquela multidão de pessoal da direita, gente com coragem para cima. Aí, de vez em quando eu brinco, sabe? Vocês reclamavam quando era Feliciano, e agora, com 1000 Feliciano, eu tiver. O Coral é para transformador de seu pai. A gente vê que 2 filhos profundamente no centro de igreja, cuja maioria de jovens, na clínica estou para ser precisível, porque eu tenho muitas vezes que essa teologia de querer avançar e querem ter essa voz profética, mas não querem estar selecionando. Qual conselho eu daria para eles? Então, Jesus, acima de tudo, conheçam Jesus. Amém. Livros, e não só livros técnicos de teologia, nem livros de história. Nada inspira mais a gente que eles. Vou deixar aqui alguns nomes para vocês, anote aí, né? Leia A Quarta Dimensão, Supo Yanshu. Amém. Leia Logan Melhor, Robert Tom. Leia o livro daquela teóloga Henrietta Nias, Estudo Panorâmico da Bíblia, aí entra na parte técnica, mais uma parte técnica com revelação. Conheça a história, leia Senhor, estou aqui. Conheça a história dos heróis da fé. Leia o Mártir do Coliseu Romano. Conheça a sua fé. Conheça o que libertou a fé. Como é que ele usou homens simplórios para transformar o mundo. Isso você não vai ter referência. E tinha interesse. Os nossos jovens hoje querem ser doador de morte, porque sabem as meninas querem ser blogueirinhas, querem se inspirar naquela. Isso é muito raro, isso é periférico demais, tem coisa mais profunda do que isso. Conheça o Espírito Santo. Leia com o Espírito Santo. Não importa que as pessoas falem isso, leia e siga. Pois, o gosto de Jesus, leia a Bíblia, se santifique, prepare, faça os seus emocionais, faça renúncias, investigue seus pecadinhos de estimação. Amém. Faça votos. Eu aprendi desde novo na igreja a fazer votos. Então, eu vou fazer isso aqui, porque eu quero receber isso aqui. Pastor, mas vai ganhar também. Aprenda. No reino, a única coisa gratuita chama-se salvação. Amém. Que a salvação foi um presente. Gratuita para nós. Eu tenho que nem comprar ela. Meu Deus. Em de Jesus. Agora, que passar da salvação no reino, tem. Sim. Isso nos transforma de guerra em moça. Você tem que escolher.
Você agora está vendo a toda a sua tudo. Você está com testosterona sobrando. Seus hormônios estão pululando dentro de você. Você conseguiria recriá-los em troca de receber de Deus algo sobrenatural. Aí você escolhe. Amém. Você teria coragem de fazer um voto quando eu só vou namorar. Chegar, eu escolhi esperar. Você vai ter isso em função de querer conhecer Deus, se aprofundar em Deus. Se fizer isso, vai receber dinheiro. E aqui vai, repita, a porta abre, quem te procura, encontra, quem te pede. Amém. Qualquer coisa que eu falar para aí que você vai comentando aí, porque eu tô tremendo. E alguém já está chegando no final, a gente está jogando uma reta de bola. Sabe qual é? Melhor? Uma passagem bíblica que não faz para o Senhor. Josué foi embora. Amém. Quando Moisés veio falecido, Josué ficou que Moisés não sabia o que fazer. E Deus falou, não te matei eu. Esporte. Aleluia. Em paz, muitos pães. Porque o Senhor tem Deus certo contigo por onde quer que andares. Amém. O versículo anterior e o posterior vai dizer, assim como ficou Moisés. Amém. Amém. Glória a Deus, poderoso. Aleluia. Ainda bem, nos impactou. Meu Deus, conta. Deixa eu lembrar que promoveu o homem que eu amo. Amém. João Reis. Amém. O sonho que ainda não realizou. Ser presidente do Brasil. Nós pensou no governo de Davi? Nossa, glória a Deus. Como você tem estudado do coração? Ele está em futebol. Não tenho paixão por futebol. Eu gosto de ver a seleção brasileira ainda. Amém. Entendeu? Minha casa, minhas filhas torcem do São Paulo. Vai todas as vezes que elas se reúnem lá, eu estou comprando só. Mas se você me para me pergunta, eu digo assim, eu sou palmeirense, né? Esse Bolsonaro é palmeirense. E eu encontrei esse Paulo Brito, ó, as heresias. Paulo Brito é bem curioso, será que é um bom, né? Eu não tenho paixão por futebol. Beleza. Uma das favoritas agora, Felipe. Eu tenho hora livre, né? Porque eu gosto de ver tudo, meu Deus. Eu sou cinéfilo, eu amo filmes. Quando tinha, na época dos DVDs, eu tinha 3.800 filmes catalogados. Por matriz de filme, por diretores, artistas. Eu sempre amei filmes, eu devoro filmes. Amém. Já tem tempo. Você também voltando qualquer livro da história bíblica, qual escolheria e por quê? Dentro da cruz. Amém. Eu te amei e vejo em Cristo que o episódio de ser o Cristo, ele foi só Jesus. Amém. Eu amo pregar sobre ele andando sobre as águas, sobre ele curando. Sou pentecostal, minha de motivação, de milagres. Mas ali na cruz eu me vejo nele. Porque ali sou eu, olhando para os céus, Deus veio por que nenhum mais. Ali sou eu olhando para baixo, vendo que na hora da luta só fica minha mãe e melhor amigo. Ali sou eu olhando para frente, dizendo todas as pessoas que eu ajudei viraram as costas. Se pudesse voltar, eu queria voltar na pés da cruz. Amém, glória a Deus. E para outro, se puder não prioridades para inventar, pensarem e qual é o principal assunto dessa conversa. Deve haver pessoas que não estão mais conosco. Personalidades. Qualquer pessoa também. Qualquer um. Você já. Não. Se você pudesse chamar, eu sentei hoje que é uma moça. É bom? A pessoa que ela descobriu aí também. Minha cabeça daquele gênio, foi um gênio. Pudesse voltar no tempo, eu queria estudar com Sir Isaac Newton. Para tentar entender como eu queria receber tanta revelação de coisas. Porque não é normal o ser humano ser mentor daquele night. E eu poder dizer para ele que uma das frases dele mudou a minha vida. Eu só vi mais longe porque eu caminhei no ombro dos gigantes. Amém. Tipo, e se eu não desse colocar nessa mesma mesa uma terceira pessoa, eu colocaria Pedro. Pedro. Assim, Pedro da Silva Sal. Seu atendente. E eu ser também um espelho, porque eu não poderia ser igual na vida, né, tão equilibrado. Mas o Pedro, quase que bipolar, vai de 0 a 100 em 2 segundos. Ele fala, Pedro, você é o cara.
Amém. Nossa, nessa não coloca de quero seguir conosco. Esse podcast visita nos gostava de olho, né, apóstolo? Mas nós Deus, Deus, já está aqui. Antes de nos converter, nós estamos abrindo, senhor, conosco, muito obrigado pelo tempo demandado, daqueles palavras poderosas, por isso, Deus, prepara conosco, muito obrigado mesmo. Estamos aqui com muita alegria. Eu que agradeço. Posso deixar um talento aqui? Amém. Hoje, essa semana, posso dar uma registrar. Sim. Eu enterrei minha mãe ontem. Simone, minha mãe solteira, não você. E muitas pessoas mandando mensagem: por que o senhor não ficou? Que o senhor não vai chorar o seu luto? O senhor enterrou sua mãe para pregar. Né? Hoje a internet já é um mundo segredo, tem muita gente com gente maldosa. Sim. Tem gente colocando assim, porque ele tem vontade de dinheiro. Você foi atrás disso. E como se eu precisasse. As pessoas são em meu membro, eu sou um homem já resolvido. Amém. Nossos meus 50 anos, eu trabalho em passagem. Eu poderia parar hoje e viver pelo resto da minha vida em paz, minha esposa e minhas filhas. Por tudo que Deus já me. Eu vendi 30 milhões de DVDs, livros, sedantes, fitas cassete, ao redor do mundo nesses últimos anos. Então, todo mundo podia. Também não é por fome, que meu nome já foi soprado. Sim. Também não é por causa de agenda, porque eu recebo centenas de convites lá. Aí eu vou explicar para vocês por que ninguém da minha mãe trouxe para pregar. Porque estamos de carnaval. E o carnaval brasileiro, ele é terrível. É como se o inferno abrisse as suas comportas e separasse todo o nosso país, que há de pior. O brasileiro em carnaval, ele se transfigura, ele se transforma. Ele deixa exalar dentro dele o seu lado mais o seu lado de instinto. Cadê o avesso? No final do carnaval, nós temos de gravidez indesejada, Sim. aborto, famílias destruídas, drogas. E vem no carnaval, já há anos, há mais de 25 anos, eu sempre prego exaustivamente. Em 5 dias eu acabo pregando em 10 cultos, às vezes em 9 estados do Brasil, porque eu não durmo na época do carnaval. E esse ano, de compromisso, como um de hoje aqui que eu vou pregar com vocês, eu declaro que está doendo. Eu fico homem. Quem já ouviu minhas pregações sabe que eu estou apaixonado pela minha mãe. Mas a minha mãe, ontem, eu não enterrei a minha mãe em casa. Eu não enterrei apenas a carcaça dela. E minha mãe partiu no dia anterior. Os anjos vieram buscar. Ela cumpriu a missão dela. Então eu entendo que eu estou numa guerra. Uma guerra. O senhor está numa guerra e viu o mito dele cair morto do lado dele, mesmo com o coração ferido, machucado, ele não pode se dar o luxo de parar para ninguém chorar. Porque se ele parar, ele também vai ser morto. Então ele vai concluir a guerra e no final da guerra, aí a gente chora o luto. Estou segurando. Eu vou chorar meu luto quinta-feira. Porque agora eu estou pregando todos os dias. Eu tenho uma missão. Eu ainda tenho. Eu tenho uma mensagem para essa geração. E eu tenho certeza que a minha mãezinha, se estivesse aqui, ela ia me dizer: pai, filho. Sem pai. Nós temos um sentimento do Senhor, mas era extremamente admirável. A sua postura, o seu testemunho para nós é uma alegria, uma privilégio inenarrável ter o Senhor conosco. E a tua pedra aqui, a mulher começou a te usar nessa próxima ministração, vai ser algo sobrenatural. E a alegria é nossa de poder estar junto conosco nesse tempo. Deus te nesse tempo. Eu quero que aconteça no fim da minha vida, de fato, meu sonho é ser arrebatado. Mas se a morte dele não quer terminar, a minha mãe termina. Combateu o bom combate. Amém. Acabou a carreira. Qualquer igual que hoje. Amém. Eu entendo que quando o crente marca o Senhor, ele é promovido. Chegou uma emoção dela. Eu contei ontem, né, que me deu as 4 horas e 20 minutos da sexta-feira. E eu estava pregando. Eu tinha culto à noite e uma vigília. Eu tinha só pegar um avião, todo mundo entenderia. Eu estava, quando veio a notícia, eu me choque. Minha esposa me ligou, eu estava dentro do banheiro, eu passei mal. Bem na hora que ela morreu, eu passei mal. Meu organismo se descontrolou inteiro. Não sei se foi nadinho, o que foi, eu sei.
Exatamente, eu estava sentado no bar, sentado, minha mulher, não quero me chamar. Aí eu desliguei o telefone, engoli. Aí eu abri meu celular, uma mensagem de uma mãe de oração que eu tenho. Uma pentecostal, não sei se vocês acreditam nisso. Sim, com certeza. Depois ninguém sabia. Ela disse, acabei de orar pela sua mãe. E filha, eu a vi sendo escutada pelos anjos. Quero entrar nele, os anjos que eu vi cantando e um deles gritando, a mãe do Chico está chegando. Glória a Deus. A mãe desceu do trono, tão impossível, eu ouço, mas brilhava muito, alguém de braços abertos esperando meu nome. E ela veio minha menina de saco. Que lindo. Então, se isso for, né? Amém. Se isso me deu força para sair dele que eu moro. Se a menina está guardadinha, está lá com Jesus, deixa para ele depois. Amém. Amém. Eu escolhi, não tem escolha. Creio que isso aí. Amém. É uma alegria, um prazer recebê-lo aqui num momento como esse, saber da sua força. Sim. E o homem, você, nas posições que você ficou, enquanto que você pode deixar claro sobre esse marco, eu vejo isso e não é de agora. Tem no início ali. Estou ouvindo realmente a história. Que não é do início dessa caminhada. É o início da libertação do Brasil, desse movimento que está estourando o Brasil e que usa o carnaval, o diabo usando o carnaval para fazer renovações de maldições para dentro do Brasil inteiro. Todas as cidades do Brasil, acredito, sem exceção, de alguma maneira o carnaval está entrando dentro de todas as cidades. Então isso é do Brasil de norte a sul, de leste a oeste, da pequena a grande cidade do Brasil. Todas elas são hoje paradas por questão do canhão. É feriado nacional. Então, a coisa eu acho que não funciona assim. De repente, agora acabou o carnaval, a mãe agora as legalidades que recebeu cada pessoa. E a igreja continua trabalhando, enxugando o gelo. O que é pior, que às vezes tem crentes trazendo maldições. Então, enfim, acho que cabe a nós realmente esse momento é um momento de guerra, de oração, é um momento de muita batalha espiritual. E eu agradeço por você estar aqui conosco. Uma voz profética, uma voz de autoridade, uma voz de autoridade espiritual, uma voz de autoridade como autoridade brasileira. Sim. Então, cidadão, enfim, a gente tem todo o respaldo nesse momento. A gente é privilegiado com isso aqui hoje. E você abrir esse momento, sabemos que correria, viagem, cansaço, aeroporto, e comida que do jeito que a gente vai falando, não é essa comida de casa que gente, e isso tudo gera um certo estresse, mas às vezes mas tem também você se pode estar aqui conosco, né? Esse momento de conversa, de bate-papo, e que eu tenho certeza que será testemunho para muitas pessoas que poderão ter a oportunidade de ouvir o que a gente pode tratar aqui hoje. Mas muito obrigado. Teve organizador e aqui comigo com o Roberto, fazendo a linha desse qualquer podcast que quem queira eu vou falar. Porque vai ficar isso. Amém. Pode ler 4. Sim. E então, eu vou falar, né? Onde a gente fez, Amém. Eu só que pra gente, não tem momento. Comecei a fazer esse negócio porque se você for no Instagram, eu não tenho Instagram. Eu não tenho rede social. Eu não tenho nenhuma rede social. E foi uma coisa que me incomodou. E o negócio que veio assim para mim por assim, puxa vida. Como foi que Paulo gastou para pregar no Evangelho? Quanto foi que ele usou a vida dele para o Evangelho? Aí eu fiquei pensando, falando assim, gente, vamos ter que custar para Paulo enviar um pergaminho para Éfeso, para Tiatira, para as cidades não sei lá, onde foi. Ele não tinha carro, não tinha avião, não tinha moto, não tinha bicicleta, não tinha nada. Eram estradas precárias, a pé, longo de pau,
com marcação precária. Então, às vezes, eles não tinham um papel como esse, e falavam, vai ali e busca ali uma folha sulfite para escrever um caderno. Mas o carneiro era uma coisa precária. E que tinta era aqui, ó? Que caneta era aqui, ó? Depois você via aquele negócio, meu Deus, olha que trabalheira foi aquilo. E ele não se deteve diante da dificuldade. E o ideal seria de a Bíblia aceitar ele ter escrito ou ter se dedicado aqui. Então, aí quando ele falou assim, se Paulo tivesse nossos dias de hoje, ele usaria ferramentas. Ele usaria de todas as formas, porque ele falava isso. Eu me fiz para que eu pudesse ganhar alguns para Jesus, de todas as formas. Então, às vezes a gente fica, esse pelo menos no meu caso, fica na minha por deixa que alguém está dentro para isso, mas então, o que é feito aqui, o que é feito ali, o que aqui. E a gente vai alcançando as vidas, então aí eu resolvi, a gente começar esse aqui. Ele está ensinando muito bem. E eu acredito que isso é um sinal de Deus, gente. Como Deus, exatamente, sim. E ele está me conversando. Então, ontem tem um bom vídeo, sim. Chegar às partes mais importantes. Sim. Primeiro, aquelas de impacto, depois dessa. Amém. Ele vai o que eu digo. Amém. Meus planos, Senhor, pessoas como esse, sempre com de honra, que agradecemos mais uma vez. Muito obrigado por primeiro, que vamos sempre de ter sempre, né? Sempre queremos o Senhor abençoe. Eu não tenho essa pegada que eu nunca fiz. Estava cercando a ser pronto, sabe, né? Eu tinha poderes de pastor. Vamos lá, quem sabe. Amém. Nós estamos tendo você que está conosco durante todo esse momento. Tenho certeza que você foi tremendamente abençoado, assim como nós fomos. E nós esperamos nesse próximo programa, Palavra de Vida, todo dia de segunda, quarta-feira, 7h15 da manhã, e nosso próximo podcast. Deus abençoe. Deus abençoe.